Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num: agora que meu servo Moisés está morto, você será um novo líder do povo de Israel. Prepare-se para guiar todo este povo na travessia do rio Jordão para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto, ao sul, até as montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar Mediterrâneo, a oeste, até o rio Eufrates, a leste, incluindo ainda toda a terra dos heteus. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o abandonarei nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito: seja forte e corajoso. Nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Então Josué deu as seguintes instruções aos oficiais de Israel: passem pelo acampamento, e digam ao povo para prepararem o suprimento e o equipamento. Daqui a 3 dias vamos atravessar o rio Jordão e conquistar a terra que o Senhor, o seu Deus, prometeu a nós. Depois Josué convocou os chefes das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do acordo feito com Moisés, servo do Senhor, quando o Senhor deu a vocês descanso nesta terra deste lado do Jordão. As mulheres, as crianças e o gado poderão ficar aqui. Mas todos os guerreiros, bem armados para a luta, têm de ir à frente das outras tribos, atravessando o Jordão e ajudando seus irmãos israelitas a conquistarem o território. Somente depois que o Senhor, o seu Deus, arranjar um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, é que vocês poderão voltar e ocupar o seu território, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, a leste do Jordão. Eles concordaram com isso e prometeram obedecer a Josué como o comandante deles. Obedeceremos às suas ordens como obedecemos a Moisés, afirmaram eles. Que o Senhor, o seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Se algum dos homens, seja quem for, se rebelar contra as suas ordens, morrerá. Só queremos que você continue com ânimo e com coragem. Josué capítulo 2. Do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou 2 espiões ao outro lado do Jordão, para examinarem a terra, principalmente Jericó. Eles foram para lá e ficaram na casa da prostituta Raabe. Mas durante a noite alguém informou ao rei de Jericó que espiões israelitas estavam na cidade. Então ele mandou soldados à casa de Raabe, exigindo que ela entregasse os homens, porque eram espiões. Eles disseram a Raabe: conforme a mensagem do rei, esses homens foram enviados pelos oficiais israelitas para verem o melhor modo de atacar a nossa cidade. Raabe, porém, tinha escondido os 2 homens. Por isso ela disse ao oficial encarregado: os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde vieram. Eles saíram ao anoitecer, quase na hora de fechar as portas da cidade. Não sei para onde foram. Se vocês andarem depressa, pode ser que alcancem os 2. Mas, na verdade, ela havia escondido os homens entre as fibras de linho postas para secar no terraço. Então os soldados saíram em busca dos espiões, até chegarem à parte rasa do rio Jordão. Enquanto isso, as portas de Jericó ficaram fechadas. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço, e disse a eles: sei muito bem que o Senhor que vocês adoram vai entregar esta terra a Israel. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados. Pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito.
Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, reis dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Agora só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia da minha família como tive de vocês, e quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida de meu pai e da minha mãe, bem como dos meus irmãos e irmãs, e tudo o que pertence a eles. Salvem as nossas vidas. Os homens concordaram. Se você não denunciar a nossa presença, tomaremos providências para que você e a sua família não corram perigo, prometeram eles. Damos a nossa palavra de que arriscaremos a nossa vida para salvar vocês. Nós trataremos vocês com misericórdia e fidelidade, quando o Senhor nos der esta terra. A casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. Então ela arranjou uma corda, amarrou-a numa janela, e os espiões desceram com a ajuda da corda. Fujam para as montanhas, disse ainda a mulher. Fiquem escondidos por lá uns 3 dias. Nesse meio tempo, os soldados que saíram à procura de vocês já estarão de volta. Então vocês poderão seguir o seu caminho tranquilos. Mas antes de sair os homens tinham dito a Raabe, estaremos desobrigados do juramento que você nos levou a fazer, se esta corda de fios vermelhos pela qual você nos ajudou a descer não estiver pendendo desta janela quando entrarmos nesta terra, e também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e toda a sua família, não estiverem dentro desta casa. Não seremos responsáveis pela vida de ninguém que sair da casa. Neste caso, não teremos culpa. Mas juramos pela nossa vida, quem estiver dentro desta casa não será morto nem ferido. Contudo, se você denunciar esta nossa missão, não teremos obrigação de cumprir o que prometemos. Assim seja, respondeu Raabe. Ela os despediu, e eles partiram. E ela deixou amarrada a corda vermelha na janela. Os espiões foram para as montanhas e ficaram lá 3 dias. Enquanto isso, os perseguidores desistiram da busca depois de procurarem os espiões por todo o caminho, sem os acharem, e voltaram para Jericó. Então os 2 espiões desceram a montanha em que estavam escondidos, atravessaram o rio e contaram a Josué, filho de Num, tudo o que tinha acontecido. Disseram a Josué, com toda certeza o Senhor vai entregar a terra toda em nossas mãos. Todos os seus moradores estão com muito medo de nós. Josué capítulo 3. No dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram o acampamento de Sitim e partiram para o Jordão. Chegaram às margens do rio e acamparam ali antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento dando ao povo as seguintes instruções: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás deles. Mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado! Não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos, por isso eles vão na frente como guias. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Também deu ordens aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e atravessem o rio diante de nós. Eles obedeceram. Disse o Senhor a Josué: hoje vou começar a honrar você na presença de todos. Vou fazer isso para que todo Israel fique sabendo que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Diga aos sacerdotes que estão levando a arca da aliança, quando chegarem às margens do rio Jordão, parem. Depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, disse. Hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós e que ele vai expulsar de diante de vocês todos os povos que estão morando nessa terra, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do Deus vivo, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio à frente de vocês. Escolham agora 12 homens, um de cada tribo, para uma tarefa especial. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés na água que vem de cima, ela vai parar de correr e ficará represada ali.
Quando o povo desarmou as tendas para partir, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança foram adiante do povo. Estava na época das colheitas, e nesse período o rio Jordão transbordava em ambas as margens. Quando os sacerdotes molharam os pés no Jordão, as águas que vinham do lado de cima pararam de repente e formou-se uma muralha desde o lugar em que está situada a cidade de Ada, perto de Zaretã. E as águas que corriam para o mar Salgado escoaram completamente. Então o povo atravessou o rio num lugar que dava de frente para a cidade de Jericó. Mas os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados no meio do rio Jordão, e todo o povo de Israel passou por eles e atravessou o rio sem molhar os pés. Josué capítulo 4. Quando todo o povo estava salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: chame os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras do meio do rio, do lugar em que os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento no lugar em que Israel acampar esta noite. Assim Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: passem adiante da Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros, 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Com elas vamos construir um monumento, de modo que no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem: para que servem estas pedras? Vocês dirão: é para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a Arca da Aliança do Senhor. Essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar sempre deste espantoso milagre. Os homens fizeram como Josué havia ordenado a eles. Pegaram 12 pedras no meio do rio Jordão, uma para cada tribo conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, e as levaram para o lugar onde o povo estava acampado. Além disso, Josué mandou fazer outro monumento de 12 pedras no meio do rio Jordão, no lugar em que estavam parados os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. E essas pedras estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, e dali não saíram enquanto não foram cumpridas as ordens dadas pelo Senhor a Josué, por meio de Moisés. Enquanto isso o povo atravessou o leito seco do rio o mais rápido possível. Depois que todos passaram, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, com a arca do Senhor. As tropas das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram bem armadas, à frente dos israelitas, como Moisés havia instruído. Cerca de 40.000 guerreiros preparados para a guerra foram na frente das outras tribos, como forças do exército do Senhor, marchando para as planícies de Jericó. Aquele foi um dia marcante para Josué. O Senhor fez com que o povo reconhecesse o valor de Josué. E o povo passou a respeitar Josué como havia respeitado Moisés, e não só naquele dia, mas durante toda a vida dele. Então o Senhor disse a Josué: mande que os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança saiam do Jordão. Josué passou essa ordem aos sacerdotes. E assim que os sacerdotes saíram do leito do rio, as águas começaram a correr de novo e cobriram as suas margens como antes. Este milagre aconteceu no 10º dia do primeiro mês. Nesse dia, todo o povo cruzou o rio Jordão e acampou em Gilgal, no lado oeste da cidade de Jericó, e ali as 12 pedras tiradas do Jordão foram empilhadas por Josué como um monumento. Então Josué voltou a explicar a finalidade das pedras. No futuro, disse ele, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Vocês poderão dizer: aqui o povo de Israel cruzou o rio pisando em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio bem diante dos nossos olhos e manteve seco o leito do rio, até que todos tivessem atravessado. A mesma coisa o Senhor, o seu Deus, fez 40 anos antes com o Mar Vermelho. Ele fez assim para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sirvam e respeitem o Senhor, o seu Deus, para sempre. Josué capítulo 5. No lado oeste do rio Jordão viviam os amorreus e os cananeus, estes moravam à beira do mar Mediterrâneo. Quando os reis desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o rio Jordão para o povo de Israel passar, perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. O Senhor mandou Josué separar um dia para fazer facas de pedra e circuncidar todos os israelitas do sexo masculino.
Josué obedeceu e fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas num lugar conhecido como Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra que tinham sido circuncidados quando Israel saiu do Egito haviam morrido. Todo o povo que saiu havia sido circuncidado, mas todos os meninos que nasceram durante as viagens no deserto, depois da saída do Egito, não haviam sido circuncidados. O povo de Israel ficou perambulando pelo deserto por 40 anos, até que os que já tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, morreram nesse período, porque tinham desobedecido ao Senhor. Por isso, o Senhor tinha dado a palavra de que eles não iriam entrar na terra que tinha prometido aos seus antepassados, terra em que jorram leite e mel. Assim, Josué fez com que os que nasceram e cresceram durante a longa viagem fossem circuncidados. Eles estavam incircuncisos porque ainda não tinham sido circuncidados no caminho. Depois da cerimônia da circuncisão, toda a nação ficou repousando no acampamento até que sarassem os que tinham sido circuncidados. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi a vergonha e a humilhação sofridas no Egito. Por isso aquele lugar se chama Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, ao anoitecer, enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó, comemoraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a preparar as suas refeições com os produtos do território que estavam invadindo. Nesse dia comeram pães feitos sem fermento e cereais tostados no fogo. Como já podiam comer os mantimentos da terra, do dia seguinte em diante o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Josué aproximou-se rapidamente dele, e perguntou-lhe: você é amigo ou inimigo? Nem uma coisa nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se, com o rosto no chão, o adorou, e disse: estou pronto para receber ordens do meu senhor. Tire as sandálias, disse o comandante do exército do Senhor, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué capítulo 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção, todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor, eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles,
e o restante dos homens ia na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No segundo dia rodearam novamente a cidade, e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes, somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo o que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor, e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela havia: os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo o que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento: maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria, e quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Josué capítulo 7. Mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco depois da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué: não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores. Assim, foram enviados apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade de Ai, mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E com isso o povo de Israel ficou apavorado. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão, com o rosto em terra, e jogaram poeira sobre as cabeças, diante da arca do Senhor, até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: ó Senhor Deus! Por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tínhamos obtido. Ó Senhor! Que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações desta região ficarão sabendo o que aconteceu,
e nos cercarão, nos atacarão e eliminarão o nosso nome da terra. E então, o que o Senhor fará ao seu grandioso nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está prostrado dessa maneira? Israel pecou, desobedecendo às minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Coloque-se de pé. Diga ao povo: cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão vencer os seus inimigos enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Portanto, amanhã cedo vocês virão, tribo por tribo, e o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence o culpado. Em seguida, ele indicará o grupo de famílias. Esse grupo de famílias virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, ele e tudo o que é dele, pois rompeu a aliança do Senhor com Israel, e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi a indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente, e o Senhor indicou o grupo de famílias chefiadas por Zerá, família por família, e a família de Zabdi foi a indicada. Josué fez a família de Zabdi vir à frente, pessoa por pessoa, e o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez. Não esconda nada. Acã respondeu: realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz o seguinte: quando vi, entre os despojos, uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, pesando 600 gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda. Coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá como Acã havia dito, a prata por baixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo o que ele tinha, e levaram ao vale de Açor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou sobre ele um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Açor até hoje. Assim apagou-se o furor da ira do Senhor. Josué capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez vocês poderão ficar com os seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite, Josué mandou 30.000 homens valentes, na frente, com a seguinte instrução: preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrarem em ação. Este é o plano, explicou Josué: quando nosso exército atacar, os homens de Ai sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas, como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer: vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estivermos fugindo,
Vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que ordenou. Obedeçam a essas ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens, e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separava da cidade. Naquela noite Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se aos que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade. E todos tomaram posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto, logo cedo de manhã. Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada, e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas que estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade, deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores. Além disso, os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim, os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados, que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente, além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia morreu toda a população de Ai, um total de 12.000 homens e mulheres. Pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade, e jogaram sobre ele um montão de pedras que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no Monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado no livro da lei escrito por ele: façam um altar de pedras brutas, não partidas nem lavradas com ferramentas de ferro. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra, com os seus líderes, oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldição que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora. E foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Josué capítulo 9.
Os reis dos territórios vizinhos que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, estendendo-se pela costa do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jericó e com Ai. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles resolveram unir seus exércitos depressa para lutar contra Josué e contra os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, foram espertos. Enviaram embaixadores a Josué, como se a viagem feita fosse muito longa, trazendo jumentos com os lombos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro para o vinho, velhas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e usavam roupas velhas. O pão que levavam estava duro e bolorento. Chegando ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante para fazer um tratado de paz com vocês. Os israelitas responderam a esses heveus de Gibeon: Como podemos ter a certeza de que vocês não vivem aqui por perto? Então, como faremos uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Mas quem são vocês? Perguntou Josué. De onde vieram? Eles disseram: Somos de um país distante. Ouvimos falar do grande poder do Senhor, o Deus de Israel, e de tudo o que ele fez no Egito e também aos dois reis dos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos líderes e o nosso povo nos deram as seguintes instruções: preparem-se para uma longa viagem, vão ao encontro dos israelitas com uma proposta de paz, declarando que a nossa nação está disposta a ser escrava do povo de Israel. Estes pães tinham acabado de sair do forno quando partimos, mas agora, vocês veem, estão duros e bolorentos. Estas vasilhas de couro eram novas, e vejam como estão agora, velhas e remendadas. Nossas roupas e nossas sandálias estão velhas e gastas por causa da nossa longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões deles e acabaram acreditando neles. Não tiveram o cuidado de consultar o Senhor. Assim Josué assinou um tratado de paz, confirmado com juramento pelos líderes da Assembleia de Israel. 3 dias depois de fazerem um tratado de paz com os gibeonitas, os fatos vieram à luz. Aqueles homens e o povo deles viviam ali perto. Os israelitas encontraram as cidades deles no 3º dia de viagem. Eram as cidades de Gibeon, Quifira, Beerote e Kiriate-Jearim. Mas as cidades não foram destruídas por respeito ao juramento feito pelos líderes da Assembleia, diante do Senhor, o Deus de Israel. Então o povo israelita queixou-se contra os líderes. Mas os líderes disseram ao povo reunido: Nós fizemos um juramento diante do Senhor, o Deus de Israel, de que não tocaríamos naquele povo. Vamos deixá-los viver. Se quebrarmos o juramento, a ira de Deus cairá sobre todos nós. E eles acrescentaram: Que eles vivam, mas terão de fazer o trabalho escravo a vida toda, como lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E a promessa dos líderes foi mantida. Então Josué chamou os líderes dos gibeonitas, comunicando a sua decisão: Vocês não serão destruídos. Mas visto que vocês nos enganaram com a história de que vieram de longe quando na verdade são nossos vizinhos, atraíram maldição sobre vocês, terão de fazer o trabalho de rachar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Foi anunciado aos seus servos que o Senhor deu ordens a Moisés, o seu servo, para que tomasse posse de todo este território e que acabasse com todos os moradores daqui. Por isso tememos pelas nossas vidas e agimos assim. Mas agora estamos nas mãos de vocês. Façam aquilo que parece bom e justo a vocês. Assim Josué não permitiu que os israelitas destruíssem aquela gente. Mas desde aquele dia os gibeonitas passaram a fazer o trabalho de lenhadores e carregadores de água, prestando serviço ao povo de Israel e ao altar do Senhor, onde quer que o Senhor escolhesse para ser construído, até o dia de hoje. Josué capítulo 10. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei daquela cidade e também a Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele ficou apavorado, porque Gibeon era uma grande cidade, como as capitais de reinos, era muito maior do que Ai, e os gibeonitas tinham fama de valentes.
Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou mensageiros aos seguintes reis: Orão, rei de Hebrom, Piram, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon, dizendo: Venham ajudar-me a destruir Gibeon, porque esse povo fez um tratado de paz com Josué e com o povo de Israel. Então estes 5 reis amorreus, de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, uniram os seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon. Cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estava acampado em Gilgal: Venham socorrer os seus servos. Venham nos livrar depressa. Pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com os seus exércitos contra nós. Josué e o exército israelita saíram de Gilgal e foram socorrer Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gilgal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gibeon, e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse. Pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Depois Josué e o exército de Israel voltaram para o acampamento de Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando chegou a Josué a notícia de que os reis tinham sido achados, ele mandou que rolassem grandes pedras à boca da caverna e que alguns ficassem de guarda ali. Mas Josué ordenou aos demais soldados: persigam os inimigos e eliminem os que forem ficando para trás. Não deixem que voltem às suas cidades. Vocês podem confiar no Senhor, o seu Deus, para a vitória total. Assim Josué e os israelitas continuaram a batalha e acabaram com os 5 exércitos, com exceção de alguns sobreviventes que se refugiaram nas cidades fortificadas. Então os israelitas voltaram em paz a Josué, no acampamento em Maquedá. Voltaram sem sofrer a baixa de um único soldado. E ninguém mais ousou falar e enfrentar o povo de Israel. Depois Josué disse: Abram a boca da caverna e tragam os 5 reis para mim. Eles obedeceram e trouxeram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Feito isso, e reunidos os soldados de Israel, Josué mandou que os comandantes do exército colocassem os pés sobre o pescoço dos reis prisioneiros. E eles obedeceram. Disse Josué: Não tenham mais medo nem fiquem mais desanimados. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos de Israel. Depois Josué matou os 5 reis, pendurando os seus corpos em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde haviam se escondido. Colocaram um montão de pedras à entrada da caverna, que está lá até o dia de hoje. Naquele dia, Josué destruiu a cidade de Maquedá, matando o rei e todos os habitantes. Não foi deixado ninguém com vida na cidade. E fez com o rei de Maquedá a mesma coisa que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todos os israelitas foram de Maquedá para Libna e a atacaram. O Senhor entregou na mão de Israel a cidade e o rei, e mataram com a espada todos os moradores da cidade. Não sobrou nenhum sobrevivente. E fizeram com o rei a mesma coisa que haviam feito com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel foram de Libna a Laques. Cercaram a cidade e a atacaram.
O Senhor entregou a cidade às forças de Israel, e Josué tomou-a no dia seguinte. Também aí toda a população foi morta à espada, como em Libna. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gesar, levou para lá tropas para ajudar a defender a cidade, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobreviventes. Depois Josué e todos os israelitas avançaram de Laques para Eglon. Sitiaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia feriram a espada e eliminaram toda a população como tinham feito com Laques. A seguir, Josué e todo Israel foram de Eglon para Hebrom e a atacaram. Tomaram Hebrom, o rei e todos os seus povoados, e mataram todos os habitantes, sem deixar sobreviventes. Destruíram completamente a cidade e todos os seus habitantes, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todos os israelitas marcharam de volta em direção a Debir e a atacaram. Tomaram a cidade, o seu rei, e todas as povoações da vizinhança foram mortas. Exterminaram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e com o rei o que tinham feito com Hebrom, com Libna e com os reis destas cidades. Assim Josué e o exército israelita conquistaram a região toda, as nações e os reis da região montanhosa, o deserto de Neguebe, as terras baixas e as encostas das nascentes das águas. Eles destruíram todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminaram tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué derrotou-os desde Cades-Barnei até Gaza, e conquistou todo o território de Gósen, até Gibeon. Josué conseguiu conquistar esses reis e as terras de uma só vez porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube o que tinha acontecido, enviou mensagens urgentes aos seguintes reis, a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis da região da Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá, aos reis das terras baixas, aos reis dos territórios montanhosos e na Fote-Dor, a oeste, aos reis de Canaã a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, aos reis dos heteus, aos reis dos ferezeus, aos reis dos jebuseus das terras montanhosas, aos reis heveus, das cidades situadas nas encostas do Monte Hermon, na terra de Mispá. Todos esses reis convocaram as suas tropas, e unindo forças, formaram um imenso exército, tão numeroso como a areia da praia, além de muitos carros e cavalos. Todos esses reis acamparam junto às águas de Merom, para guerrearem contra Israel. Mas o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, estarão todos mortos diante do exército israelita. Você irá cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. Josué agiu depressa. Ele e as tropas de Israel chegaram às águas de Merom e os atacaram de surpresa. E o Senhor entregou todo aquele enorme exército aos israelitas. Eles perseguiram os inimigos até a grande Sidom, até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, a leste. As tropas inimigas foram completamente destruídas. Então Josué e os soldados israelitas obedeceram às ordens do Senhor, cortando os tendões dos seus cavalos e queimando todos os carros de guerra. No caminho de volta, Josué conquistou Hazor e matou o rei da cidade à espada. Hazor tinha sido a capital daqueles reinos. Todas as pessoas daquela cidade foram mortas, e a cidade foi incendiada. Depois Josué atacou e destruiu todas as cidades e matou os seus reis à espada, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades edificadas nas colinas. Josué só incendiou Hazor. Os israelitas ficaram com todos os bens, incluindo o gado daquelas cidades. Mas os habitantes foram todos mortos. Não sobreviveu ninguém. Tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, Moisés comunicou a Josué. Josué obedeceu, e se empenhou em ser um fiel cumpridor de todas as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o deserto de Neguebe, a terra de Gósen, as terras baixas, a região da Arabá e a zona montanhosa, e as planícies de Israel. O território israelita estendia-se agora desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon.
Josué matou todos os reis daqueles territórios. Josué guerreou por muito tempo contra todos esses reis. Não foi feito tratado de paz com nenhuma das cidades, com exceção de Gibeon, dos heveus. Todas as outras cidades foram tomadas na guerra. Pois o Senhor tinha feito com que os reis inimigos quisessem combater os israelitas, endurecendo os seus corações, em vez de propor a paz. Assim, eles foram destruídos completamente sem misericórdia, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Durante esse período, Josué acabou com os gigantes, chamados Enaquins, habitantes da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Ele destruiu todos esses gigantes e todas as suas cidades. Nenhum Enaquim sobreviveu em todo o território de Israel, embora alguns deles tenham ficado em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou todo o território, obedecendo às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e repartiu as terras conquistadas entre as tribos do povo de Israel, como herança. E por fim a terra descansou da guerra. Josué capítulo 12. Estes são os reis a leste do rio Jordão, das terras tomadas pelos israelitas, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon, contando as cidades do deserto oriental, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. O reino dele ia desde Aroer, à beira do vale do Arnon, e do meio desse vale até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade da atual área de Gileade, situada ao norte do rio Jaboque. Seom dominava também a parte norte do vale do rio Jordão, até as costas ocidentais do mar de Quinerete, e para o sul, até o Mar Morto, até Bet-Gesimote, mais ao sul, até as encostas do Monte Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos reféns existentes, que habitava em Astarote e em Edrei. O território governado por ele estendia-se desde o Monte Hermon, ao norte, até Salcar, no Monte Bazã, a leste, e para o oeste, e até a fronteira com os Gesuritas e com os Macatitas. O reino dele estendia-se também para o sul, abrangendo a metade norte do território de Gileade, fazendo fronteira ali com o reino de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e o povo de Israel, tinham destruído essas nações, e Moisés tinha dado as terras dessas nações às tribos de Ruben e Gade, e à meia tribo de Manassés. Eis a lista dos reis eliminados por Josué e pelos exércitos de Israel no lado ocidental do Jordão. Esse território, entre Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, a oeste de Seir, foi repartido por Josué e dado às outras tribos de Israel. A área incluía a região montanhosa, as baixadas planas, a zona da Arabá, as encostas com as nascentes das águas, o deserto da Judéia e o Neguebe. Viviam ali antes os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eis, pois, a lista dos reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, junto a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Herom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinião do Carmelo, o rei de Dor, da cidade de Nafate-Dor, o rei de Gion de Gilgal, e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Quando Josué era já bastante idoso, o Senhor lhe disse: Você está ficando velho, e ainda falta conquistar muita terra. Esta é a terra que resta, todo o território dos filisteus e dos jesuritas, as terras hoje pertencentes aos cananeus, desde o rio que forma divisa com o Egito, até a fronteira sul de Ecrom, as 5 cidades dos governantes filisteus, Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, o território dos heveus ao sul, ao norte, todo o território dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidonios, estendendo-se rumo ao norte até Afeque, na fronteira com os amorreus, as terras dos gibleus, na faixa costeira, e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, no sul, até a entrada de Lebo-Amate, ao norte, e todo o território montanhoso que vai desde o Líbano até Misrefote-Maim, contando o território dos sidonios.
Eu mesmo vou lançar esses povos para longe da nação de Israel. Portanto, ao repartir o território às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, de acordo com o que ordenei, inclua esses territórios. A outra metade da tribo de Manassés, e as tribos de Ruben e de Gade, já tinham recebido a herança delas a leste do Jordão, pois Moisés, servo do Senhor, havia destinado aquela terra para esses israelitas. Esse território estendia-se desde Aroer, na beira do rio Arnon, incluindo a cidade situada no vale, passando pelo planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus que reinou em Esbom, e prosseguia até as fronteiras de Amon. Incluía Gileade, o território dos Jesuritas e dos Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã, até a cidade de Salcá, ou seja, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Astarote e em Edrei. Ele foi um dos últimos reféns sobreviventes, pois Moisés tinha atacado e expulsado aqueles gigantes e tomado suas terras. Mas o povo de Israel não tinha expulsado os Jesuritas nem os Macatitas, os quais vivem entre os israelitas até o dia de hoje. Moisés não tinha dado nenhum território à tribo de Levi, em vez disso, ficaram tendo direito às ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, como herança deles, como já havia dito. Moisés tinha dado a seguinte área à tribo de Ruben, de acordo com seus grupos de famílias, desde Aroer, na beira do vale do rio Arnon, com a cidade de Arnon situada no meio do vale, até além do planalto, próximo de Medeba. Incluía Esbom e outras cidades da planície, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Eret-Saar na encosta do vale, Bet-Peor, Bet-Gesimote e as encostas do Monte Pisga. As terras de Ruben incluíam também as cidades do Planalto e o reino de Seom. Seom era o rei que vivia em Esbom e que foi morto por Moisés juntamente com os outros líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, aliados de Seom, moradores daquela terra. Os israelitas também mataram com a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além de outros. A fronteira ocidental de Ruben era demarcada pelo rio Jordão. Dentro desses limites os grupos de famílias da tribo de Ruben estabeleceram cidades e aldeias. A extensão do território destinado por Moisés à tribo de Gade, de acordo com os grupos de famílias, foi a seguinte: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade, e a metade do território de Amon até Aroer perto de Rabá. Estendia-se também desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até a fronteira de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucotes, Afon e o restante dos domínios do rei Seom, de Esbom. A linha da fronteira ocidental era o rio Jordão, indo até o mar da Galileia. Essa região com suas cidades e aldeias é a herança dos filhos de Gade, segundo os grupos de famílias. Moisés destinou o seguinte território à meia tribo de Manassés, de acordo com os grupos de famílias. O seu território estendia-se para o norte desde Manaim. Incluía toda a Bazã, reino que fora de Og, e as 60 cidades de Jair em Bazã. Metade de Gileade e das capitais reais de Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foi dada a metade do grupo de famílias chefiadas por Maquir, filho de Manassés. Foi assim que Moisés repartiu a terra a leste do rio Jordão nas planícies de Moabe quando o povo acampou a leste de Jericó. Mas Moisés não deu nenhum território como herança à tribo de Levi, pois, como ele explicou, o Senhor, o Deus de Israel, era a herança de Levi, como já havia dito. Josué capítulo 14. As terras conquistadas em Canaã que os israelitas receberam por herança foram repartidas pelo sacerdote Eleazar, acompanhado de Josué, filho de Num, e dos líderes dos grupos de famílias das tribos dos filhos de Israel. A divisão da herança foi feita por sorteio entre as 9 tribos e meia, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor por meio de Moisés. Moisés já tinha dado por herança territórios às 2 tribos e meia no lado leste do rio Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança. A tribo de José era formada por 2 tribos separadas, a de Manassés e a de Efraim. Os levitas não receberam terra alguma, a não ser as cidades para morarem e os seus arredores para o pasto do seu gado. Assim, a distribuição das terras foi feita em rigorosa obediência às instruções dadas pelo Senhor a Moisés. Um grupo da tribo de Judá, chefiada por Calebe, filho de Jefoné, da família de Quenaz, apresentou-se a Josué,
em Gilgal e disse: Lembro que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, quando estávamos em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você? Eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus, de Cádiz Barneia a Canaã, para espionar a terra, e fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos, que foram comigo, fizeram o povo ficar desanimado. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: A parte da terra de Canaã por onde o seu pé pisou pertencerá a você e aos seus filhos, para sempre. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas. Mas, estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Então, Calebe foi abençoado por Josué, e recebeu dele o território de Hebrom como herança permanente. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat-Arba em homenagem a Arba, o grande herói dos Enaquins. Então a terra repousou da guerra e houve paz. Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, por grupos de famílias, estendiam-se para o sul de Judá até a fronteira com Edom e passavam pelo deserto de Zim, no extremo sul. Ou seja, sua fronteira sul começava na baía do sul do Mar Morto. Daí seguia pela estrada que ia para o sul do Monte Acrabim, continuando pelo deserto de Zim até Esrom ao sul de Cádiz Barneia. Subia depois para Dar passando por Carca. Dali continuava até Asmon, atingindo por fim o rio que forma a divisa com o Egito e seguindo o percurso desse rio até o mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental estendia-se ao longo do Mar Morto até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na baía em que o rio Jordão despeja as águas do Mar Morto. Daí subia até Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. A partir desse ponto seguia pelo vale de Açor, rumo a Debir, dobrando ali para noroeste em direção a Gilgal, de frente para as ladeiras de Adumim, ao sul do vale. Daí a fronteira estendia-se até as fronteiras de Ensemes, continuando para Enrogel. Depois passava pelo vale de Inom, pelo lado sul do território dos Jebuseus onde está situada Jerusalém, tomava rumo oeste até o topo da montanha que domina o vale e subia até o extremo norte do vale de Refaim. Dali a fronteira estendia-se desde o topo da montanha até as fontes de Neftoa e até as cidades da região montanhosa de Efron, virando então para o norte para contornar Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. A mesma fronteira continuava dobrando a oeste de Baalá para o Monte Seir, passava junto da cidade de Quesalom pelo lado norte do Monte Jearim e descia a Bet-Semes. Tornando a virar para o norte, continuava pelo sul de Timna, até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde inclinava-se para a esquerda, passando ao sul de Sicrom e do Monte Baalá. Retornando ao norte, passava por Jabneel e terminava no mar. A fronteira ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. São essas as fronteiras que demarcam Judá por todos os lados, de acordo com os grupos de famílias. Conforme a ordem do Senhor, Josué deu parte do território de Judá a Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Arba, também chamada Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou dali os descendentes dos 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai. Depois ele marchou contra o povo que vivia na cidade de Debir, antes chamada de Kiriat-Sefer. Calebe anunciou que daria a sua filha, Aquisa, em casamento àquele que conquistasse Kiriat-Sefer. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão de Calebe, foi quem tomou posse da cidade, e casou com Aquisa. Quando Aquisa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele para que pedisse ao pai dela mais um campo como presente de casamento. Ela desceu do jumento para falar com Calebe, seu pai. Ele perguntou: "O que posso fazer por você?" Ela respondeu:
Quero outro presente, meu pai. A terra que o Senhor me deu é um deserto. Quero uma que tenha fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eis, pois, a herança dada à tribo de Judá, de acordo com os grupos de famílias, as cidades de Judá situadas ao longo das fronteiras de Edom, no Neguebe, ao extremo sul, são estas: Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Razor Adada, Queriotes-Rom, que é Razor. Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Bizotiá, Baalá, Iim, Azem, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, En-Rimon. Ao todo eram 29 cidades com seus povoados. As seguintes cidades situadas nas planícies também foram dadas a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Ao todo, eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Diliã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamais, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. O território da tribo de Judá abrangia ainda todas as cidades e povoados de Ecrom. De Ecrom, a fronteira estendia-se até o mar e incluía as cidades e povoados situados junto às fronteiras de Asdod. Também as cidades de Asdod e Gaza, com os respectivos povoados chegando até o mar, incluindo ainda toda a costa do Mediterrâneo, até o rio que forma a divisa com o Egito. Na região montanhosa, Judá recebeu as seguintes 44 cidades com seus povoados: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sanã, Quiedebir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom, Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados. Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezeel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, também conhecida como Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, Cidade do Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados, situados no deserto. Mas a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que residiam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem até hoje entre os descendentes de Judá em Jerusalém. Josué capítulo 16. O sorteio das terras distribuídas aos descendentes de José por grupos de famílias estendia-se desde o rio Jordão em Jericó, a leste das águas de Jericó, atravessando o deserto e a região montanhosa, até Betel. Depois seguia de Betel a Luz, depois a Atarote, no território dos Arquitas, descendo rumo oeste até a fronteira de Jaflete, até a fronteira de Bet-Horon Baixa, indo depois até Gezer, terminando no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira oriental começava em Atarote-Adar. Dali ia até Bet-Horon Alta, e seguia para o mar. A fronteira norte começava no mesmo mar, seguia a leste de Micmetá, passando depois por Taanat-Siló e Janoa, a leste. De Janoa dobrava para o sul até Atarote-Naarate, encostava em Jericó e terminava no rio Jordão. Seguindo para o leste, a fronteira ia de Tapua ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Essa foi a herança da tribo de Efraim, segundo os grupos de famílias. Efraim recebeu também algumas cidades do território pertencente à meia tribo de Manassés. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, e vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhar como escravos.
Josué capítulo 17. O sorteio das terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José, foi primeiro para os grupos de famílias chefiado por Maquir, filho mais velho de Manassés, e pai de Gileade. Eles já tinham recebido Gileade e Bazã, a leste do Jordão, porque eram guerreiros valentes. Também foi dado o território a oeste do Jordão aos grupos de famílias chefiadas por Abiezer, Eleque, Aciel, Siquém, Semida e Éfer, todos filhos de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, tataraneto de Manassés, não tinha filhos, somente 5 filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas mulheres procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes de Israel e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança junto com os nossos irmãos. Assim, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés, as 5 mulheres receberam herança entre os irmãos de seu pai. A tribo de Manassés couberam 10 quinhões de terra, além do território de Gileade e Bazã do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés, assim como os filhos dele, receberam herança. O território de Manassés estendia-se para o sul, desde o limite da tribo de Asser até Micmetá, a leste de Siquém. Ainda para o sul, a fronteira ia de Micmetá até os moradores da fonte de Tapua. O território de Tapua era de Manassés, mas a cidade de Tapua, situada na fronteira das terras de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a fronteira de Manassés seguia a margem norte do ribeiro de Caná até o mar. Várias cidades situadas ao sul do ribeiro pertenciam à tribo de Efraim, embora localizadas no território de Manassés. As terras ao sul pertenciam a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés estendia-se até o mar. A fronteira norte de Manassés chegava até o limite do território de Asser e a fronteira leste com o território de Issacar. A meia tribo de Manassés recebeu também as seguintes cidades situadas nas áreas dadas a Issacar e a Asser: Bet-Sean, Ibliã, Dor, Endor, Taanak e Megido, com seus respectivos povoados, bem como a região dos 3 outeiros. Mas os da família de Manassés não conseguiram expulsar os moradores desses lugares, pois os cananeus teimavam em não sair. Mais tarde, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos, sem, porém, os expulsar de lá. Então as tribos de José, Efraim e Manassés procuraram Josué e perguntaram: Por que você nos deu apenas uma pequena parte do território repartido? Veja como o Senhor Deus abençoou e fez crescer a nossa tribo. Josué respondeu: Se a região montanhosa de Efraim não é suficiente, e se vocês acham que dão conta, podem derrubar as matas e limpar o terreno para vocês do território dos ferezeus e dos refães. As tribos de José responderam: A região montanhosa não é suficiente para nós, e os cananeus que ocupam o vale de Bet-Sean e o vale de Jezeel possuem carros de ferro e são mais fortes do que nós. Mas Josué respondeu à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês formam uma tribo grande e forte. Vocês não terão apenas uma pequena parte. Certamente poderão derrubar as matas e viver lá. Tenho certeza de que vão ser capazes de expulsar mais tarde os cananeus dos vales, por mais fortes que sejam e por mais carros de ferro que tenham. Josué capítulo 18. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, 7 tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que se preparem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo, e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em 7 partes e depois trarão para mim a sua descrição, e eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com qual tribo. É bom lembrar, porém, que os levitas não receberão nenhum território, eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Ruben,
Gade e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partiram a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções: percorram a terra e façam uma demarcação dela. Depois voltem, e eu farei um sorteio para vocês em Siló, perante o Senhor. Os homens foram e fizeram a tarefa pedida, demarcaram o território inteiro, dividindo-o em 7 partes, e fizeram listas das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué, ao acampamento em Siló. No tabernáculo de Siló, Josué fez um sorteio, na presença do Senhor, e distribuiu as terras para cada tribo. A parte de terras dada por sorteio aos grupos de famílias da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de José. A fronteira norte começava no rio Jordão, seguia para o norte de Jericó, dirigia-se depois na direção oeste, através da região montanhosa e do deserto de Bet-Aven. Dali a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada Betel, e continuava descendo até Atarote-Adar, situada na região montanhosa ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Bet-Horon e terminava em Kiriat-Baal, que é a mesma Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental. A fronteira sul ia da extremidade de Kiriat-Jearim até a fonte de Neftoa, descendo até a base da montanha que está defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Dali continuava pelo vale de Ben-Hinom, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém, pertencente aos Jebuseus, e continuava descendo até Enrogel. De Enrogel a fronteira seguia rumo nordeste até Ensemes e até Gelilote. Depois descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, passando pela linha norte da Arabá. A fronteira descia então penetrando na Arabá. Depois passava por Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era delimitada pelo rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcavam o território dado à tribo de Benjamim, de acordo com os seus grupos de famílias. Estas são as 26 cidades do território dado a Benjamim, de acordo com os grupos de famílias: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quifaramonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quifira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Todas estas cidades e seus povoados foram dados à tribo de Benjamim de acordo com os seus grupos de famílias. Josué capítulo 19. O segundo sorteio saiu para a tribo de Simeão, de acordo com os grupos de famílias. A herança dele ficava dentro dos limites das terras dadas a Judá. A herança de Simeão incluía as seguintes cidades com seus povoados: Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Baalá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Suarém. Eram 13 cidades com os seus povoados. Em Rimon, Éter e Azã. Eram 4 cidades com os seus povoados, e todos os povoados que havia ao redor destas cidades para o sul, até Baalat-Bir, também conhecida como Ramá, no Negueb. Essa é a herança da tribo de Simeão, de acordo com os grupos de famílias. Assim a herança da tribo de Simeão foi tirada de uma parte da herança dada a Judá, visto que o território da tribo de Judá era grande demais para eles. Assim a tribo de Simeão recebeu a sua herança dentro do território de Judá. A terceira tribo a receber o território, por sorteio, foi Zebulon, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira desse território começava no lado sul de Saride. De lá ia para o oeste, chegando perto de Maralá e de Dabezete, e se estendia até o ribeiro que passa em frente de Joquinião, a leste desta cidade. De Saride seguia rumo leste, para o lado do nascente, até a fronteira de Quislote-Tabor e dali até Daberate e Jafia. Depois continuava a leste de Gate-Éfer, Et-Cazim e Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. A fronteira norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Nessas áreas estavam situadas as seguintes cidades, além das que já foram mencionadas: Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém.
Eram 12 as cidades com os seus povoados. Essa é a herança da tribo de Zebulon, de acordo com os seus grupos de famílias, com suas cidades e com os seus povoados. A quarta tribo a ser sorteada foi Issacar, de acordo com os grupos de famílias. Seus limites incluíam as seguintes cidades: Jezeel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes. Ao todo, 16 cidades com seus povoados. A fronteira de Issacar terminava no Rio Jordão. Essas são as cidades com os seus povoados dados por herança à tribo de Issacar, de acordo com os grupos de famílias. A quinta tribo a receber seu território por sorteio foi Asser, de acordo com os grupos de famílias. As fronteiras do território de Asser incluíam as seguintes cidades: Ecaute, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad e Mizal. A oeste, a fronteira ia desde o Carmelo até Sior-Libnate. De lá virava para o leste seguindo para Bet-Dagon, seguindo até Zebulon, no vale de Iftael, e continuava ao norte para Bet-Emeque e Neiel. Saía então a leste das cidades de Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, até chegar a Grande Sidom. Dali a fronteira virava para Ramá, até a cidade fortificada de Tiro, e terminava em Oza, na encosta do mar na região de Aquizibe. O território incluía também Umá, Afeque e Reob. Ao todo, eram 22 cidades com os seus povoados. Essas são as cidades com os seus povoados dados por herança à tribo de Asser, de acordo com os grupos de famílias. A sexta tribo a receber o seu território por sorteio foi Naftali, de acordo com os grupos de famílias. Sua fronteira começava em Judá, no carvalho de Zaanim, e se estendia ao longo de Adami-Negueb e Jabnel, e ia até Lacum, terminando no Rio Jordão. A fronteira ocidental começava perto de Elef passando por Asnot-Tabor e dali a Ucoque. Chegava até a fronteira de Zebulon no sul, Asser a oeste e ao Rio Jordão, a leste. As cidades fortificadas, situadas nesse território, eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Irom, Migdal-eu, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com os seus povoados. Essas são as cidades com os seus povoados dados por herança à tribo de Naftali, de acordo com os seus grupos de famílias. A sétima tribo a receber o seu território por sorteio foi Dan, de acordo com os grupos de famílias. O território abrangia os seguintes termos: Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Ben-Beraque, Geit-Rimon, Mijarcom e Racom, e mais o território junto a Jope. O território da tribo de Dan era pequeno. Por isso, as tropas de Dan atacaram e conquistaram a cidade de Lezém. Os descendentes de Dan habitaram em Lezém, mudando seu nome para Dan, em homenagem ao pai deles. Essas são as cidades com os seus povoados dados por herança à tribo de Dan, de acordo com os seus grupos de famílias. Assim as terras foram repartidas entre as tribos, com as fronteiras demarcadas. O povo de Israel deu a Josué, filho de Num, uma parte especial como herança, como o Senhor tinha ordenado. Ele escolheu Timnat-Será na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes das tribos de Israel repartiram por sorteio, na presença do Senhor, à entrada do tabernáculo, em Siló. Com esses 7 sorteios, completou-se a distribuição das terras entre as 12 tribos. Josué capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga ao povo de Israel que separe as cidades de refúgio, conforme as instruções que dei a Moisés. Se alguém for culpado de matar alguma pessoa sem intenção, poderá fugir para uma destas cidades para ficar protegido dos parentes do morto. Eles podem querer matar o homicida, por vingança. Quando o homicida involuntário fugir e chegar a uma cidade de refúgio, comparecerá diante do conselho que governa a cidade e explicará o que houve. O conselho terá o dever de deixar que ele entre na cidade e mora ali.
Se o vingador da vítima chegar ali, perseguindo aquela pessoa, a cidade não entregará o fugitivo, porque a morte foi acidental, sem haver briga entre eles e sem premeditação. Aquele que causou a morte acidental deverá ficar naquela cidade até ser julgado pelos juízes, e deverá morar ali até a morte do sumo sacerdote que estiver no exercício por ocasião do acidente. Depois ele terá liberdade para voltar para casa, para a cidade de onde fugiu. As cidades escolhidas como cidades de refúgio foram estas: Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Quiriate Arba, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá. No lado leste do rio Jordão, mais 3 cidades foram escolhidas com a mesma finalidade, perto de Jericó: Bezer, no deserto do território de Ruben; Ramote, de Gileade, nas terras das tribos de Gade; e Golã, de Bazã, no território da tribo de Manassés. Estas cidades de refúgio serviam tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes nas terras de Israel. Todo aquele que matasse alguém por acidente tinha um lugar para escapar do vingador da vítima, antes de comparecer ao julgamento perante a Assembleia. Josué capítulo 21. Então os líderes da tribo de Levi foram até Siló, na terra de Canaã, para falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos. Disseram eles: o Senhor instruiu por meio de Moisés que deveríamos receber cidades onde pudéssemos habitar, e pastagens para o nosso gado. Assim os israelitas deram aos levitas, da sua própria herança, as cidades recém-conquistadas, com as suas pastagens. 13 delas tinham sido dadas antes às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Estas foram dadas por sorteio sagrado para os sacerdotes da linhagem de Coate, de acordo com os grupos de famílias. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. As outras famílias de Coate receberam por sorteio 10 cidades dos territórios de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. As famílias de Gerson receberam 13 cidades selecionadas mediante sorteio na área de Bazã. Estas cidades foram dadas pelas tribos de Issacar, Asser, Naftali e pela meia tribo de Manassés. As famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés foi obedecida, e as cidades e pastagens foram dadas por sorteio. Das tribos de Judá e de Simeão foram dadas as seguintes cidades com suas pastagens aos descendentes de Arão, aos levitas, que pertenciam ao grupo de famílias de Coate, porque foram os primeiros a serem sorteados: Quiriate Arba, que é Hebrom, com suas pastagens, na região montanhosa de Judá. Arba era antepassado de Enaque. Porém, os campos da cidade e os seus povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio involuntário, com suas pastagens; Libna com suas pastagens; Jatir com suas pastagens; Estemoa com suas pastagens; Olom com suas pastagens; En com suas pastagens; Jutá com suas pastagens; Bet-Semes com suas pastagens. Foram ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim receberam as seguintes cidades com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram ao todo 4 cidades. Portanto, foram dadas 13 cidades, com suas pastagens, aos sacerdotes, descendentes de Arão. Os outros grupos de famílias de Coate receberam da tribo de Efraim estas 4 cidades, com suas pastagens. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, na região montanhosa de Efraim, Gezer, Quibzaim e Bet-Oron. Foram ao todo 4 cidades da tribo de Efraim. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam as cidades de Taanac e Gate-Rimon, com suas pastagens. Assim, o total de cidades, com suas pastagens, dadas aos outros grupos de famílias de Coate foi 10. Os grupos de famílias levitas de Gerson receberam da metade da tribo de Manassés estas 2 cidades com suas pastagens próximas: Golã, em Bazã, cidade de refúgio do homicida involuntário, e Beisterá. Foram ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, com suas pastagens.
Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Asser receberam Misal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com as suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali receberam Quedes, na Galileia, cidade de refúgio do homicida involuntário, Amote-dor, e Cartã, com suas pastagens. Foram ao todo 3 cidades. Assim, 3 cidades, com suas pastagens, foram dadas aos grupos de famílias de Gerson. Os levitas restantes, dos grupos de famílias de Merari, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon receberam Joquneão, Cartá, Dimna e Naalau, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam Bizer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade receberam Ramote, cidade de refúgio para homicida involuntário em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com suas pastagens. Foram ao todo 4 cidades. Deste modo, os levitas pertencentes aos grupos de famílias de Merari receberam ao todo 12 cidades com suas pastagens. O número total de cidades, com suas pastagens, dadas aos levitas como herança pelos filhos de Israel, foi de 48 cidades. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu a Israel todas as terras que havia prometido sob juramento aos primeiros pais. Os israelitas invadiram e conquistaram as cidades e passaram a viver nelas. E o Senhor deu paz a Israel de todos os lados, como havia prometido aos seus antepassados. Não havia inimigo que pudesse levantar-se contra a nação israelita. O Senhor deu a Israel a vitória sobre todos os seus inimigos. Realizaram-se todas as coisas boas que o Senhor havia prometido à casa de Israel. Ele cumpriu as suas palavras em tudo. Josué capítulo 22. Josué convocou então os soldados das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés, dizendo o seguinte: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e obedeceram a minha voz em tudo que ordenei a vocês. Vocês não abandonaram os seus irmãos das outras tribos até o dia de hoje, mas tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora que o Senhor, o seu Deus, deu sucesso e descanso aos seus irmãos, como havia prometido, podem voltar para o território que receberam de Moisés, servo do Senhor, do outro lado do rio Jordão. Tenham cuidado, porém, em obedecer a todos os mandamentos dados por Moisés, servo do Senhor, na lei. Amém o Senhor, o seu Deus, e sigam o plano que Ele tem para a vida de vocês. Obedeçam aos seus mandamentos e procurem estar sempre perto dele. Sirvam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué abençoou todos eles e os mandou para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã à meia tribo de Manassés, ao passo que a outra metade da tribo havia recebido terras a oeste do rio Jordão, entre seus irmãos israelitas. Quando Josué despediu as tropas, abençoou os homens, dizendo: Voltem para casa com todas as riquezas que ajuntaram, muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e roupa, tudo em grande quantidade. Repartam tudo com os seus irmãos. Assim as tropas das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, em Canaã, e atravessaram o rio Jordão, voltando para as suas terras em Gileade, de que tomaram posse de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Assim que chegaram perto do rio Jordão, enquanto ainda estavam na terra de Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um altar grande e vistoso, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas ficaram sabendo que as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam edificado um altar na fronteira de Canaã, na região junto ao rio Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, toda a assembleia juntou-se em Siló e se preparou para guerrear contra aquelas tribos irmãs. Antes, porém, mandou uma delegação chefiada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben, de Gade e a meio tribo de Manassés. Faziam parte da delegação altos oficiais de Israel, um de cada uma das 10 tribos. Todos eles eram chefes de grupos de famílias israelitas. Quando cruzaram o rio, passando para a terra de Gileade, disseram à tribo de Ruben, de Gade e a meio tribo de Manassés:
assim diz a congregação do Senhor, que transgressão vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor, e construindo um altar para se rebelarem contra ele? Será que a culpa do nosso pecado em Peor, do qual não estamos purificados ainda, embora tenha caído uma praga sobre a congregação do Senhor, não bastou? Por que vocês têm de fazer nova rebelião contra o Senhor, abandonando o Senhor? Vocês bem sabem que se vocês se rebelarem hoje contra o Senhor, ele ficará irado com toda a congregação de Israel amanhã. Se vocês acham que precisam de um altar porque o território de vocês está impuro, é melhor que passem para o nosso lado do rio Jordão, para a terra que pertence ao Senhor, onde ele se faz presente entre nós no tabernáculo. Vocês poderão viver junto conosco, e nós daremos parte de nossas terras a vocês. Mas não se rebelem contra o Senhor, para trazer desgraça sobre nós, construindo outro altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Não se esqueçam da terrível experiência que tivemos com Acã, filho de Zerá, quando ele pecou contra o Senhor, em relação às coisas consagradas. Não foi só ele que sofreu castigo. A nação inteira foi castigada por causa do seu pecado. Então o povo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés respondeu aos chefes dos grupos de famílias de Israel: o poderoso, Deus, o Senhor, o poderoso, o Senhor, ele sabe. Que Israel fique sabendo. Se agimos em rebelião ou desobediência para com o Senhor, não nos deixem viver hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos ofertas queimadas e ofertas de cereais, ou ofertas de paz sobre ele, que o próprio Senhor nos peça para prestarmos contas disso. Pelo contrário, construímos o altar com receio de que amanhã os seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de prestar culto ao Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre nós e vocês, descendentes de Ruben e de Gade. Vocês não têm parte no Senhor. Assim os descendentes de vocês poderiam levar os nossos descendentes a deixarem de adorar e servir ao Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para as ofertas queimadas nem para sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que podemos servir o Senhor em seu santuário com as nossas ofertas queimadas, os nossos sacrifícios e ofertas de paz. Então, amanhã, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte no Senhor. Nós dissemos: se amanhã disserem isso a nós e às nossas gerações futuras, então responderemos: vejam a cópia do altar do Senhor, que os nossos pais fizeram. Ele não foi construído para ofertas queimadas, nem para sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Que não passe pelas nossas cabeças nos rebelarmos contra o Senhor, ou que o abandonemos, construindo um altar para apresentar ofertas queimadas, ofertas de cereais ou outros sacrifícios, além do altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os altos oficiais da congregação de Israel, os chefes de milhares dos grupos de famílias, ouviram isso das tribos de Ruben, Gade e Manassés, alegraram-se muito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, respondeu às tribos de Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não foram infiéis ao Senhor como tínhamos pensado. Com isso vocês livraram os israelitas do castigo do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os representantes enviados voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade em Gileade, e voltaram à terra de Canaã, ao povo de Israel, e deram relatório de tudo o que tinha acontecido. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E deixaram de falar em fazer guerra contra as tribos de Ruben e Gade, para destruírem a terra em que habitavam. O povo de Ruben e de Gade deram ao altar o nome de Altar do Testemunho, dizendo: este altar é um testemunho entre nós e eles de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Muito tempo depois, havendo o Senhor dado sucesso ao povo de Israel contra os seus inimigos, dando descanso contra todos os inimigos ao seu redor, e sendo Josué já bastante idoso, este convocou todo Israel, os seus líderes, os chefes, os juízes e os oficiais, e falou a eles: estou velho, e vocês viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor mesmo que lutou contra os inimigos de vocês.
Eu reparti entre vocês por sorteio as terras das nações que ainda não foram conquistadas, como também as terras das nações que já destruímos entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, a oeste. Pois o Senhor, o seu Deus, expulsará todos esses povos da presença de vocês, e vocês viverão lá, como ele prometeu. Mas tenham cuidado para seguir todas as instruções escritas no livro da lei de Moisés. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado! Não se misturem com essas nações que ainda restam no meio de vocês. Não mencionem os nomes dos falsos deuses, nem jurem pelos seus nomes. Não sirvam nem adorem esses falsos deuses. Continuem seguindo de perto somente o Senhor, o seu Deus, como vocês têm feito até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, e ninguém pôde resistir a vocês, até hoje. Um só de vocês basta para pôr em fuga 1000 inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, como prometeu. Portanto, esforcem-se para continuar amando com zelo o Senhor, o seu Deus. Se, porém, vocês de alguma maneira se desviarem, e se associarem com os sobreviventes destas nações pagãs que ficaram entre vocês, e se casarem com eles, fiquem sabendo, com toda a certeza, que o Senhor, o seu Deus, não mais expulsará essas nações da presença de vocês. Em vez disso, elas serão armadilha e laço para vocês, chicote em suas costas e espinhos nos olhos de vocês, até que vocês desapareçam desta boa terra que receberam do Senhor, o seu Deus. Logo vou seguir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem muito bem, de coração e de alma, que as promessas do Senhor, o seu Deus, foram todas cumpridas. Todas as coisas boas que ele prometeu já são uma realidade, e nada falta. Mas, tão certo como as boas promessas que o Senhor, o seu Deus, se cumpriram, ele também fará cumprir as ameaças que fez no caso de desobedecerem, até eliminá-los da boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Se quebrarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, e passarem a servir e adorar a outros deuses, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo serão destruídos na boa terra que ele deu a vocês. Josué capítulo 24. Depois Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais foram convocados, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué dirigiu-se a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, antigamente os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã, a qual ele percorreu. Também dei a ele muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o território que fica ao redor do monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e por meio deles lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei o meu povo de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram ao mar, e os egípcios vieram atrás, com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Israel clamou a mim, e eu pus escuridão entre os israelitas e os egípcios e lancei o mar sobre eles, que os cobriu. Vocês viram o que eu fiz. Então, vocês viveram muito tempo no deserto. Depois eu os trouxe à terra dos amorreus, no outro lado do Jordão. Eles guerrearam contra vocês, mas eu dei a vocês a vitória. Eu os destruí diante de vocês e dei a vocês a terra deles. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, se preparou para guerrear contra Israel, e pediu a Balaão, filho de Beor, que amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis dar ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele abençoasse vocês. Dessa forma, livrei Israel das mãos dele. Então vocês atravessaram o rio Jordão e vieram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, assim como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu os entreguei a vocês. Eu causei pânico a eles para expulsarem os amorreus com seus 2 reis. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. Dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês.
E vocês moram nelas e se alimentam das uvas, azeite e azeitonas que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Nunca abandonaremos o Senhor. Nunca serviremos a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão do Egito. Foi Ele que realizou grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi Ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto e que nos guardou quando passamos pelas terras dos nossos inimigos. Foi o Senhor que expulsou os amorreus e os outros povos que viviam nestas terras. Sim. Nós também escolhemos servir ao Senhor. Somente Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os destruirá, apesar de todo o bem que tem feito a vocês. Mas o povo respondeu a Josué: Nós escolhemos servir ao Senhor. Disse então Josué: Vocês são testemunhas do que vocês mesmos disseram. A escolha é de vocês. Vocês resolveram obedecer ao Senhor. Sim, afirmaram eles. Somos testemunhas. Josué disse: Então, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e obedeçam de coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: Sim, nós vamos servir e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Josué fez um acordo com o povo naquele dia, em Siquém, levando o povo a assumir um compromisso e a manter um contrato permanente e obrigatório com Deus. Josué registrou a resposta do povo no livro da lei de Deus. Depois tomou uma grande pedra, e a ergueu debaixo do carvalho que havia ao lado do tabernáculo do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Portanto, ela será testemunha para depor contra vocês, caso não cumpram a palavra. Josué mandou então o povo para casa, cada um para a terra que havia recebido. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, aos 110 anos de idade. E o enterraram na propriedade que tinha recebido por herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte das montanhas de Gaás. Israel foi obediente ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois da morte de Josué, e que tinham sido testemunhas pessoais dos maravilhosos feitos do Senhor em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados no lugar que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno ficava dentro do território dado às tribos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão. Ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim, em Gibeá, cidade que tinha sido dada ao seu filho Finéias.